Seja muito bem-vindo a mais um programa do VJ News, Vale de Amari Notícias. Eu sou o Ricardo Tavares, teólogo. Você já tem me acompanhado por aqui algumas vezes. E hoje, conforme a gente falou no programa passado, a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre o símbolo da Páscoa, sobre o coelho, o ovo de Páscoa, a crucificação de Jesus, a comemoração da Páscoa. Espero estar esclarecendo alguns pontos com vocês para a gente estar trazendo um agregamento e um conhecimento a mais a respeito desse tema que é tão rico para nós cristãos. Muito bem, vamos lá falar a respeito da Páscoa. Uma data comemorativa, um feriado nacional que se remonta aí a milênios. E para a gente começar, a gente vai falar a respeito do símbolo do coelho de Páscoa, que hoje se popularizou na comemoração da Páscoa, ter o coelho, o ovo de Páscoa, e a gente vai trazer alguns dados históricos a respeito da figura do coelho, como surgiu, aonde surgiu. A Páscoa, ela na Europa, se comemora na entrada no término do inverno e o começo da primavera, chamado de equinócio. E nisso, os primeiros animais começam a surgir na entrada da primavera, é o coelho, o coelho ou lebre. E nisso, quem observava pegou o símbolo do coelho, como aquele que é o primeiro a surgir, que prefigurando um tipo de surgimento, ressurreição, e atrelou isso à Páscoa. Na Idade Antiga, nos primeiros séculos, a partir de Cristo, também se via a figura do coelho como um símbolo de pureza, ou um símbolo de virgindade, aonde o coelho ele não precisava ter relação para se reproduzir, Era tipo ele tinha sua cria de forma sexuada, E por conta disso que foi se popularizando esse costume de o coelho estar atrelado ao símbolo da Páscoa. Claro que agora, no século XXI, essa explicação ela foi se perdendo, Mas a nossa ideia hoje é poder resgatar esse símbolo e poder explicar um pouco melhor. Agora a data ali, a época que se começou, não tem dado histórico para afirmar que se foi em algum período, algum século que essa figura do coelho é onde surgiu, Juntamente com isso vem os ovos de Páscoa, O ovo de Páscoa ele denota em várias culturas que a gente observa o ovo como um símbolo de comemoração. Eu anotei aqui o ovo de Páscoa, os persas decoravam os ovos durante o jantar de Nowruz, que é o ano novo persa. Eles decoravam os ovos, ovos de galinha, ovos de algumas aves que eles coletavam, e para se comemorar o ano novo, Você pode dar uma pesquisada, a Nowruz persa, que você vai ver a foto de um banquete onde se comemorava o ano novo persa. Em outras culturas também a gente observa nos germânicos também o uso do ovo para comemorar a entrada da primavera, que é bem próximo ali onde se comemorava a Páscoa. Eles decoravam os ovos. Alguns ortodoxos do primeiro e segundo século pintavam os ovos de vermelho para simbolizar o sangue de Cristo. Aí os ovos a gente tem mais ou menos precisão ali a partir do primeiro século, já atrelado à comemoração da Páscoa.
com essa simbologia. O ovo se remete também, alguns creem que se remete à tumba de Jesus, aonde você observando o ovo de fora parece que não tem nada, mas da onde você abre o ovo e tem vida dentro do ovo, aonde tem a tumba de Jesus e a ressurreição, também alguns fazem essa conexão. E a partir do século XVII que começa a se transformar o ovo de Páscoa em chocolate, né? Era ovos de aves, mas depois pegou os ovos na França, os franceses começaram a produzir ovos de chocolate, e a partir daí que começou a ganhar popularidade o ovo ter essa figura, ser de chocolate e não mais ser um ovo de alguma ave. É só essa representação do ovo. E essas histórias se remontam, né, a principal do ovo, a esse período ali a partir do primeiro, segundo século depois de Cristo. E o coelho a gente não tem muita precisão histórica a respeito do coelho, mas que ao longo dos anos e dos séculos foram se atrelando e caminhando junto com a comemoração da Páscoa. Mas dito isso, a Páscoa em si, a Páscoa cristã, onde a gente comemora e celebra a Páscoa, a gente tem o primeiro relato na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 12, aonde o povo de Israel, eles estão escravizados no Egito, e Deus se aproxima de Moisés, chama Moisés para resgatar esse povo. Há uma resistência da parte do faraó para libertar esse povo, e a partir do capítulo 12 a gente vai ver que Deus manda algumas pragas para o Egito, e a 10ª praga é aonde vai morrer o primogênito de cada família. E no relato do texto que a gente tem, Deus instrui Moisés, e Moisés instrui o povo a matar um cordeiro e pegar o sangue e passar no portal da casa onde eles moravam, né? E que o anjo da morte viria à noite, e a casa que tivesse aquela marca de sangue, né, os primogênitos seriam preservados a vida, e aquelas que não tivessem, Deus iria ceifar a vida daqueles. E Moisés é instrui o povo, e a partir dali se começa a comemorar a Páscoa. A Páscoa no hebraico chama Peshá, ou saída, ou sair para fora, né? Onde a partir desse evento o povo de Israel é liberto, o faraó libera o povo, e o povo vai caminhar no deserto para ir para a terra prometida. E tem um fato interessante que foi descoberto com os arqueólogos sobre passar o sangue no portal das portas das casas, que havia um costume egípcio de escrever, você pega um portal da porta, simbolizando aqui o notebook, o estrado da porta, e em cima era escrito o nome de deuses egípcios, para tipo de um rito de proteção, e aonde Deus instrui passar sangue em cima daquilo, uma espécie de abandono daqueles costumes, aquelas práticas, aonde o sangue iria nos libertar, e já prefigurando, com o evento Cristo, que o povo seria liberto, com a sua morte e ressurreição. E a partir desse momento, desse evento histórico, que se começa a comemorar a Páscoa, no calendário judaico é no 14 de Nissan, que nosso calendário gregoriano vai ficar em torno ali do meado do mês de março até o final do mês de abril, E depois disso a gente vai ter uma ressignificação da comemoração da Páscoa com a morte e ressurreição de Jesus. A gente tem uns textos em Mateus 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e o Evangelho de João capítulo 13, os 4 evangelhos,
a gente tem um relato de Jesus junto com o seu discípulo, um pouco antes da sua crucificação, ele comemorando a Páscoa, a última Páscoa. E a partir disso, a gente vai ver nos relatos dos evangelhos, Jesus sendo crucificado, morto, ele morre, sofre, morre na morte de cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita. E é a partir desse evento que as igrejas das suas mais variadas denominações começam a comemorar a Páscoa a partir do evento Cristo, né? Que a gente se comemora ajustando o calendário, vai variar dentre os meses, mas a partir do evento Cristo, a partir da sua morte e ressurreição, que a gente começa, a partir disso a gente comemora a Páscoa, a nova Páscoa, não a Páscoa que foi estabelecida em Êxodo capítulo 12, através de Moisés, mas agora através do evento Cristo, que ganha e amplia o significado da Páscoa, porque Jesus, no relato dos evangelhos, ele já vem como essa figura que vai cumprir toda a lei, essa figura que vai resgatar o povo, e a partir disso, em Cristo se cumpre todas as promessas feitas por Deus ao povo de Israel e aos demais povos, e a partir do evento Cristo, da sua morte e ressurreição, a gente passa a comemorar a Páscoa, né? E no nosso calendário desse ano caiu no domingo, né? Na sexta-feira se popularizou chamar de Sexta-feira Santa, que comparando com o evento Cristo foi aonde ele foi crucificado e morto, e no domingo é a sua ressurreição, né? E antecedendo isso, na Igreja Católica, tem os 40 dias, que eles chamam de Quaresma. São os 40 dias que antecede a Páscoa, que eles vão simbolizar, e eles fazem jejum de carne, que vão simbolizar tanto os 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, também o jejum que Jesus faz de 40 dias no deserto, que Jesus vai sendo essa figura que vai cumprindo, né, todos os ritos e as promessas que Deus fez ao povo. E nisso a gente vai ter, né, todo ano essa comemoração da Páscoa. Não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com o coelho, mas tem a ver com aquele que nos resgatou. Tem a ver aquele que se entregou por nós, se sacrificou por nós, deu sua vida por resgate de muitos, né? As tradições de igrejas, que vai ter na sua forma plural, que a gente conhece, nas igrejas evangélicas, na sua maioria, todo mundo se comemora da mesma forma, né? A Igreja Católica, ela tem uma forma, no seu conteúdo final, o sentido é o mesmo, mas eles observam mais dias, né, na comemoração da Páscoa, né? Eles vão remontar ainda 40 dias antes para ir se preparando até o evento da Páscoa, né? As demais denominações, acho que, se eu não me engano, a Igreja Luterana também se comemora dessa forma. Se eu estiver errado, alguém possa aí comentar e compartilhar, mas o que eu pesquisei é mais ou menos dessa forma, né? Nas demais denominações evangélicas, todo mundo foca mais na Sexta-feira Santa, que é o dia da morte de Cristo, e na ressurreição, que a gente convencionou e aconteceu no domingo, né? Mas a Páscoa para nós é o evento central da vida do cristão, né? É o evento principal na nossa teologia, na nossa vivência na fé, porque Jesus morreu e ressuscitou, e por conta desse fato nós podemos ter vida nele. Se não fosse ele se entregar e se sacrificar por nós, todo mundo estava perdido. Então, por causa dele, por causa do seu sacrifício, estamos na jornada com ele, somente por causa dele. E a gente
tem essa data que é central. Se a gente fosse observar um calendário, é a principal data para os cristãos, para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E a partir desse evento, para nós é central na nossa caminhada. Espero ter contribuído aí de alguma forma, algum esclarecimento, deixando as considerações finais. Para nós, a gente acha legal coelho, ovo de Páscoa, poder presentear algum colega, algum familiar, mas que para nós o central é Cristo Jesus ressurreto. E espero ter tirado alguma dúvida, ter compartilhado aqui um pouco daquilo que a gente tem aprendido e poder ter edificado a sua vida. Deixo o convite aberto aqui no programa passado. Domingo estaremos tendo um teatro na nossa igreja, uma encenação da crucificação de Jesus. Aquele que tiver a oportunidade, vá nos visitar. Igreja Batista Buritis, Rua Castanheira, aqui no setor 3. E o culto será começar a partir das 18h30. Aparece lá, faça-nos uma visita, a gente possa estar em comunhão e para edificação do reino. Um abraço a todos e até a próxima.